Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do 8º ano do ensino fundamental, volume 4 de 2021, semana 2. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 2 do PET 4, nós vamos falar sobre o texto reivindicatório ou propositivo. Esse tipo de texto é conhecido por apresentar uma situação-problema de forma a propor melhorias para o problema abordado. Seja ele uma questão social, como um problema comum a todos, seja ele reivindicações pessoais. E aí o gênero textual específico que nós vamos estudar é a carta de reclamação. Aí aqui o PET trouxe para vocês as principais características, as principais partes que compõem esse gênero textual, a carta de reclamação. Além disso, o PET trouxe aqui para nós algumas orientações, algumas explicações gramaticais importantes para a gente poder responder a essas questões. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa parte aqui, ó, que fala sobre a voz verbal. A voz verbal indica se o sujeito pratica a ação, e aí a gente diz que essa oração estaria na voz ativa, exemplo, o gorila comeu a banana. Ou então a voz verbal pode nos indicar se o sujeito da oração recebeu ou sofreu a ação do verbo. E nesse caso a gente diria que esse verbo, essa oração, estaria construída na voz passiva. Por exemplo, a banana foi comida pelo gorila. Então, aqui nós temos o sujeito banana que recebeu a ação de ser comida. Ou então, a voz verbal também pode nos indicar que o sujeito pratica e também sofre a ação executada pelo verbo. E aí nós dizemos que, nesse caso, a voz é reflexiva. Então, nós temos esse exemplo aqui, ó, o gorila cortou-se. Então, foi o próprio gorila que executou e também recebeu a ação de cortar-se. Então, vamos às atividades. Primeiramente, vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, ó, que é uma carta de reclamação. E aí vem as perguntas. Qual a finalidade do texto? É a letra A, cobrar soluções para uma problemática surgida. Questão 2. Localize as seguintes informações no texto. Letra A. Para quem é dirigida a carta? É para a empresa Eletrominas S.A. Letra B. Quem é o responsável pela reclamação? É o cliente Antônio Medeiros de Assis. Letra C. O que gerou a elaboração e envio da carta? Foi o atraso na entrega de um produto comprado pelo cliente nessa empresa. Questão 3. Nesse trecho, venho manifestar minha irresignação. A palavra destacada significa descontentamento, é a letra D. Então, irresignação significa descontentamento. Número 4. A utilização dos parênteses no termo uma televisão Samsung foi usada para, é a letra C, esclarecer uma informação ao leitor. Questão 5. Qual foi o argumento utilizado pelo remetente para mostrar à empresa que sua insatisfação realmente é fundamentada em fatos? É o seguinte, o cliente citou o fato de que a entrega do produto estava prevista para 17 de abril de 2021, mas que, passados mais de 2 meses, ainda não havia recebido a mercadoria, provando que a empresa não cumpriu com o que foi combinado. Questão 6. No trecho, ainda não o recebi. O pronome destacado, esse o aqui, ó, refere-se ao produto. Então, é a letra B que você vai marcar. 7. No trecho, portanto, informo que a palavra destacada, o portanto, introduz uma ideia de quê? Introduz uma conclusão. Então, é a letra D. Número 8. É para você marcar qual dessas alternativas aqui está correta. Segundo o texto, apesar do desgosto, Antônio proporciona uma oportunidade à loja. Então, é a letra B, porque lá na carta ele diz que ainda vai esperar mais alguns dias para que a empresa resolva esse problema e entregue
enfim, a mercadoria que ele comprou. Número 9. Antônio começa seu texto com o verbo em qual voz? Justifique. Então, a primeira oração que tem lá no texto é essa aqui, ó. Antônio Araújo de Freitas, inscrito no CPF. Então, esse Antônio aqui, ó, não é o cliente, não. Esse Antônio aqui é um representante, uma pessoa que trabalha lá na empresa, a quem o Antônio, que é o cliente, se dirigiu para fazer essa reclamação, tá? Então, não confundam esses dois Antônios, né? O Pet podia muito bem ter escolhido outro nome aqui para não confundir a nossa cabeça, mas para que facilitasse, você pode dificultar, né? Mas, de qualquer forma, isso não importa aqui para a gente responder essa questão, não. Então, aqui está dizendo que o Antônio Araújo de Freitas está inscrito no CPF, né, no cadastro de pessoa física, segundo um determinado número lá. Então, nós vamos analisar esse verbo aqui, ó, inscrito, que vem do verbo inscrever. Nessa frase, o verbo inscrito está na voz passiva. Por quê? Pois se refere ao termo Antônio Araújo de Freitas, que está recebendo e não praticando a ação verbal. Então, o Antônio, ele foi inscrito no CPF por alguém, não foi ele mesmo que inscreveu-se lá no CPF. Então, ele está recebendo a ação de ter sido inscrito. Então, por isso nós dizemos que nessa primeira oração que aparece lá na carta de reclamação, a frase está na voz passiva, tá? Então, aqui já tem a justificativa, já tem tudo para vocês. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 2 do PET 4. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e continuem aqui comigo no canal para acompanhar as próximas correções. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!